Salve, salve amigos! Vamos com mais uma videoaula e agora com a resolução da questão 24 do concurso da Unifap. Acompanhe a resolução da questão. Primeiro eu vou ler a questão com você que acompanha a leitura. Ele fala o seguinte: em um campeonato de futebol existem 15 times diferentes de diferentes regiões do país. É realizado um sorteio para dividi-los em 3 grupos. Qual a probabilidade de 2 times quaisquer ficarem em um mesmo grupo? Essa é a questão. Muito bem, olha só, retirando os dados aqui para você, de forma tranquila, só organizando. Você tem 15 times que vão ser divididos em 3 grupos. A pergunta dele é o seguinte: qual é a probabilidade de 2 times quaisquer ficarem no mesmo grupo? Então, só lembrando, se ele quer que você calcule probabilidade, probabilidade é a razão entre número de casos favoráveis, ou seja, é o que eu quero em cima, pelo número de casos possíveis, ou seja, o total embaixo. Então é o que eu quero pelo total. Então se eu quero descobrir a chance de 2 times estarem no mesmo grupo, aqui em cima você teria que calcular quantas possibilidades vão estar 2 times no mesmo grupo, e aqui embaixo o total de possibilidades, sem se preocupar com este evento aqui. Muito bem, então vamos lá. A primeira dedução lógica da questão era a seguinte: se você vai ter 3 grupos, 15 times em 3 grupos, ele não informa na questão, mas você poderia deduzir. Então vai ter 5 times em cada grupo. Veja, são 15 times, são 3 grupos, então vai ter 5 times em cada grupo. Isso é uma dedução lógica, 15 dividido por 3 dá 5. Muito bem, agora, essa questão é clássica, envolve probabilidade, mas também um assunto muito abordado, que é arranjo ou combinação. Porque esse assunto é muito abordado, gente, presta atenção. Como é que eu reconheço que é arranjo ou combinação? Qualquer questão que eu tenha um número total de elementos e que eu vou escolher alguns para formar grupos menores, é arranjo ou combinação. São problemas de agrupamento, formar grupos menores. Muito bem, fera, então presta atenção. Arranjo ou combinação, a diferença entre eles está no seguinte fato: arranjo, a ordem dos elementos do grupo importa, é considerada. Combinação, a ordem dos elementos do grupo não importa, não é considerada. Então, dica para você lembrar, tá? Quais são as dicas fundamentais para eu conseguir definir que esse problema é arranjo ou combinação? Primeiro passo, forme o grupo. Segundo passo, troque a ordem dos elementos e faça uma pergunta para esse grupo. A ordem importa? Se a resposta for sim, a ordem importa, o problema é arranjo. Se a resposta for não, a ordem não importa, é combinação. Como é que você vai memorizar isso, pessoal? Olha, a ordem importa se a resposta for aham, é arranjo. Se a resposta for não, veja, pegue a letra N de combinação e pegue o A ativo no final. Ó. Formamos aí o acrônimo não. Então, na combinação, a ordem não importa. Então, veja só, pessoal, são 5 times em cada grupo. Só uma hipótese. Suponha que você tenha, forme o grupo, vamos formar o grupo. O grupo vai ser Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Veja o grupo aí. Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e Palmeiras são os 5 times do primeiro grupo. Vamos colocar em ordem diferente? Se for Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco e Flamengo, pessoal, é o mesmo grupo formado pelos mesmos 5 times. Então, nesse caso, a ordem entre eles importa. Qual é a resposta? Não. A ordem não importa. Então é um problema de combinação. Beleza, então vamos lá. A questão, eu acredito que essa é a questão mais trabalhosa dessa prova foi essa questão. Veja por quê, gente. Ó, aqui em cima, calcular o total de combinações onde você tenha 2 times no mesmo grupo. Então veja, se por exemplo, desses 15 times, se 2 deles já estão no mesmo grupo, minha gente, eles não contam para o total de possibilidades. Então, por exemplo, para a escolha do primeiro time que vai compor esse grupo, vai ser a combinação, e o total você não pode colocar 15, não pode, são 13. Por que 13? Porque os 2 times já têm uma vaga garantida. Você sabe que nesse grupo aqui vai estar, por exemplo, ó, Flamengo e Vasco vão estar nesse grupo. Então eles não contam mais para o total de possibilidades. Não tem mais as 5 vagas também. Então, veja, 15 times, você vai colocar a combinação, são 13. Os 2 não contam, por quê? Porque eles já pertencem ao grupo. E aí, pessoal, dos 5, tem 5 vagas? Não, não tem 5 vagas. Tem 3 vagas apenas em instante.
neste grupo aqui. Por que só 3 vagas? Porque, lembrando, os dois times, ó, por exemplo, Vasco e Flamengo, já fazem parte deste grupo. Deu para compreender? Agora vamos lá. Neste segundo aqui, ó, veja só, você vai dividir os times nos grupos. Então, colocando, tem o Flamengo e o Vasco no primeiro grupo, sobraram só 3 vagas, e as 3 vagas vão ser ocupadas por 3 times dos 13. Então, eram 13 times, que 3 vão ocupar as 3 vagas restantes. Então, vão sobrar apenas 10 times. Então, no segundo momento, combinação, vão sobrar 10 times, pelo qual você vai colocar 5 no segundo grupo. E no terceiro aqui, Charles, vai sobrar, ó, 10 times, colocando 5 no segundo grupo, vai sobrar 5 times que vão ocupar os 5 elementos do último grupo. Então é isso, número de casos possíveis. Veja, o único detalhe desta questão, pessoal, é que o Flamengo e o Vasco podem estar no primeiro grupo, ou podem estar no segundo grupo, ou podem estar no terceiro. Então há 3 possibilidades. Então você vai fazer o seguinte, ó, olha só o detalhe da questão, vai ser 3 vezes a combinação dos 13, 3 a 3, vezes a combinação dos 10, 5 a 5, vezes a combinação dos 5, 5 a 5. Mas fique tranquilo, você não vai fazer todas essas combinações, porque você pode simplificar. Agora aqui embaixo, total de possibilidades. Total de possibilidades não leva em consideração esses dois times do mesmo grupo. Então, qual o total de possibilidades? Veja, são 15 times. Então vai ser a combinação do total 15 times, e o primeiro grupo vai ficar com 5 times, vezes a combinação do total, que são, ó, total que sobrou, porque 5 times ocuparam o primeiro grupo, então sobrou apenas 10 times, que vão ficar 5 no segundo grupo, vezes a combinação dos 5 times, pelo qual os 5 vão ocupar o terceiro grupo. Esse é o total de possibilidades, porque aqui não é consideração que 2 times estão no mesmo grupo. Pessoal, a questão é tranquila, por quê? Ó, espera, você está dividindo combinação dos 10, 5 a 5, você simplifica. Combinação dos 5, 5 a 5, simplifica também. Então, se você, por acaso, resolver essa questão, esse é o método matemático correto. Mas se você chegasse na prova, colocasse direto, 3 vezes combinação dos 13 e 3 a 3, dividido pelo total. Bom, total cada grupo vai conter 5 times, combinação dos 15, 5 a 5. Acertaria a questão do mesmo jeito. Agora vamos lá, você tem que calcular essas combinações à parte. Tem um método prático para você calcular esse tipo de combinação. Veja como, minha gente, olha só. Combinação aqui, minha gente. Primeira combinação. Vamos calcular a combinação dos 13, 3 a 3. Você coloca aqui 3 etapas, 1, 2, 3 etapas, certo? E em cada etapa você coloca o total de possibilidades. Veja, são 3 etapas porque você vai escolher apenas 3 times. Então tem 13 times, então eu tenho 13 possibilidades para a primeira vaga, vezes 12 possibilidades para a segunda vaga, você não vai escolher o mesmo time, vezes 11 possibilidades para a terceira vaga. Muito bem. E agora, como a combinação, a ordem não importa, você tem que obrigatoriamente dividir. Se são 3 vagas, o primeiro número embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Aqui está a permutação dos 3, que não deve ser considerada. Aí você divide. Muito bem, minha gente. Então, veja só. Eu cancelo aqui o 12. Veja que 3 vezes 2 é 6. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2 aqui. Então, eu nem vou fazer o cálculo. Eu vou simplesmente deixar assim, combinação dos 13 e 3 a 3 é 13 vezes 2 vezes 11. Pronto. Então, aqui em cima fica 3 vezes 12, vezes 13, vezes 2, vezes 11. E aqui embaixo, combinação dos 15, 5 a 5, vamos fazer o cálculo, combinação dos 15, pelo qual você vai escolher 5. Veja só, se você vai escolher 5, então você coloca 5 etapas. Se vai escolher 3 etapas, se vai escolher 5 etapas. Total é 15. Então, possibilidades para o primeiro, 15 vagas, 15 possibilidades. Para o segundo, 14 vagas. Para o terceiro, 13 vagas,
vezes 12 vezes 11. Muito bem, 13 vezes 12 vezes 11. Ó, como são 5 etapas, o primeiro número a ser colocado embaixo é o número 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não esquece, são 5 etapas, o primeiro número a ser colocado embaixo é o número 5. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não precisa utilizar a fórmula para resolver mais esse tipo de questão. E aí você pode simplificar se quiser. Veja só, aqui 15 por 5 que vai dar 3, certo? Aqui nós temos 12. 12 dividido por 6, 3 vezes 2 é 6. 12 por 6 vai dar 2 logo direto, não é? E aqui nós sobramos 14 dividido por 4. Bom, você pode simplificar por 2. 14 por 2 e 4 por 2 vai dar 7. E aqui vai sobrar 2. E então 2 por 2 que vai dar 1, e aí fecha o problema. Então veja que sobrou, não esqueça que eu simplifiquei 14 por 2 que deu 7 e 4 por 2 que deu 2. E aí este 2 que sobrou eu simplifiquei com 2 de sobra do 12. Então veja lá, ficou 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11. Então aqui embaixo ficamos com 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11. Então a questão fica tranquila, você vai simplificar, veja tudo no final. 11 com 11, 13 com 13 e o 3 com o 3. No final simplifica tudo, então não é para você multiplicar tudinho aí, não tem que se afobar nesse tipo de questão. Então nós temos a resposta correta. Sobrou apenas o 2 em cima e sobrou apenas o 7 embaixo. Então a resposta certa é 2 para 7. Mas a questão, logo coloco, a questão mais difícil da prova foi essa por conta do trabalho. Até a próxima, pessoal. Não esquece de compartilhar o vídeo, curtir com seus amigos e espalhar esse conhecimento. Obrigado e até mais.